versículo 1 ao versículo 5, Salmo de número 138, versos de número 1 ao verso 5, e vamos dar início ao culto dessa manhã. Diz assim a palavra de Deus: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O verso 1 diz: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Feche os teus olhos, mesmo sentado como você está. Vamos começar esse culto orando, falando com Deus, colocando a nossa vida diante dele, agradecendo por mais um dia de vida, por mais uma semana que começa. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado por tua graça, por tua bondade, obrigado, Senhor, por tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Obrigado por nos reunirmos e nos congregarmos para adorar ao Senhor. Queremos, ó Deus, prestar o culto a ti, porque reconhecemos que só o Senhor é digno de louvor e de adoração. Receba, ó Deus, o nosso culto nesta manhã. Nós queremos, juntamente uns com os outros, com cânticos, com as nossas almas, com o nosso ser, engrandecer a Ti, porque só o Senhor é digno de louvor e de adoração. Amém, amém, amém. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos cultuar a Ele neste momento, engrandecer ao Senhor com todo o nosso ser. Eu quero convidar você, meu irmão e irmã, para que com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o teu ser, você exalte a Deus. Eu não sei como você entrou nesse lugar, não sei se você está triste, abatido, desesperançado, alegre, feliz, altivo no seu coração, no sentido de confiar em Deus. Mas eu quero convidar você nesse momento a adorar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Dê um forte aplauso ao Senhor e vamos iniciar o culto desta manhã adorando ao nosso Deus. Louvamos ao Senhor por mais um dia e estamos alegres por estarmos na presença dEle. E eu quero te convidar, irmão, a você abrir o seu coração, a você literalmente se disponibilizar para adorar o Senhor e entender: você é casa de Deus, você é morada do Espírito Santo. Na palavra, quando diz que em Coríntios 1,6: não sabeis vós que sou templo do Espírito? Dentro de você existe um lugar que foi reservado, que é separado para o Espírito Santo de Deus. Irmão, você não é pequena coisa, você é muito valioso para o Senhor, e que você venha abrindo seu coração de maneira grandiosa, que você venha entregar ao Senhor a sua plenitude, o seu coração, a sua adoração verdadeira, entregar ao Senhor o que é dele, e se colocar diante do Senhor e dizendo assim: Pai, nós somos a tua casa, seja bem-vindo neste lugar, seja bem-vindo, Senhor, no meu coração. Senhor, eu nada posso sentir, mas no Senhor eu posso todas as coisas. Ó Deus, nós te louvamos nesta manhã, nós te adoramos, ó Deus, nós te adoramos, ó Deus. Aleluia. Entrego a ti, eu entrego a ti, Jesus. Amado eu entrego a ti o meu coração, Espírito
Tua voz nessa geração. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé os céus ali derramar de tudo que tu és, o amor do noivo pela noiva restaurar. Todos santo em família, declare assim: somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos do Senhor, somos todos de Deus, tua igreja resplandecerá. Oh Deus, amado Deus, estou aqui. Oh Deus, e eu entrego meu coração, o Espírito de Deus eu sou, tua habitação, sou morada adornada pela santidade, sua voz nessa geração. Somos casa de Deus, amor.
Jesus vivo e verdadeiro nesse método. O nosso Cristo que estava lá no início, aquele que junto com Deus criou todas as coisas através da sua palavra, mas aquele Jesus que veio e se fez carne, aquele Cristo que andou por essa terra e sentiu a nossa dor, sentiu a nossa luta, sentiu também a nossa dificuldade, mas ele permaneceu fiel até o fim. E ele foi ali naquela cruz, morreu e ressuscitou. E nos dá hoje a esperança de um céu, de uma eternidade, de uma nova vida. Oh, quero te dizer que isso é palavra de alegria para o teu coração. Isso é palavra de motivação para você. Não está tudo perdido. A alegria no Senhor é verdadeira. A vida no Senhor. Oh, Deus, nós te adoramos. Porque a nossa confiança está em Ti. Porque Tu és lindo, Senhor. Porque Tu és maravilhoso. E nós queremos cantar esse próximo hino como uma canção de amor ao Senhor, declarando o quão lindo, quão maravilhoso Ele é, o quão poderoso Ele é. Oh, porque a morte Ele venceu e tudo está consumado. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Glorifica o Senhor aí. Ainda que não saia a palavra da sua boca, adore o Senhor com o seu coração. Adore o Senhor com o seu coração. Aleluia.
ao Senhor em todo tempo. Seu amor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
não vou parar. Gastarei a vida aos teus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar.
descuidar na nossa vida é da nossa vida espiritual. Eu não sei quantas vezes você já falou para conversar com alguém da sua casa, da sua família, da sua vizinhança, sobre como está a nossa sociedade. Irmãos, a nossa sociedade, ela está cada vez mais se afundando moralmente. E uma sociedade que vai se afundando moralmente é porque ela perdeu o temor a Deus. E a Bíblia diz em Romanos 1,18 que Deus está irado com isso, porque os seres humanos, por causa da sua impiedade, sua falta de temor a Deus, eles se tornam, portanto, injustos. A falência moral da sociedade é porque as pessoas têm se afastado de Deus. E nós não podemos descuidar da nossa vida espiritual. Quando você descuida da sua vida espiritual, você começa a se afastar de Deus. E o pecado começa a prevalecer na sua vida. E aí começa a decadência moral se aproximar de você. O meu desejo para esse ano 2023 é que você cuide da sua vida espiritual, porque tudo começa aí, na vida espiritual. E se você estiver cultivando a sua vida espiritual, Deus vai usar você para cuidar da sua família. A decadência moral da sociedade está destruindo famílias. E tudo começa na falta de temor a Deus. Nós vamos orar nesse momento, ainda ao som dessa melodia. Então, feche os seus olhos. Eu quero chamar aqui a irmã diaconisa Helena, que foi consagrada no domingo passado. Ao diaconato, vem cá, Helena. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar pelas nossas vidas espirituais e orar pelas nossas famílias, para que você, meu irmão, meu irmão, guarde o seu coração, guarde a sua alma na comunhão com Deus. Feche os teus olhos. Vamos orar pelas nossas vidas espirituais, orar pelas nossas famílias, para que jamais nos falte o temor a Deus, para que essa decadência moral da sociedade não nos inclua. Feche os seus olhos e vamos orar. Em nome de Jesus, Pai, somos, ó Pai, agora, Pai, acabamos, ó Deus, de cantar, de enviar mensagens do céu, ó Pai, dizendo incendeia, ó Pai, ó Deus, cantamos, ó Pai, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, reina, ó Deus, dentro de nós, ó Pai, ó Deus, que isso seja uma realidade em nossas vidas, ó Pai, uma realidade, ó Pai, ó Deus, de fome e sede pela Tua palavra, ó Pai, ó Deus, de viver Teus ensinamentos, ó Pai, ó Deus, de viver, ó Pai, Jesus Cristo dentro dos nossos lares, ó Pai, porque é o primeiro, ó Pai, que o Senhor nos comissionou, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a nossa vida espiritual, ó Pai, seja o primeiro, Pai, que a busca pelo Senhor, Pai, ó Deus, por sabedoria, por entendimento, por decisões, ó Pai, que nós, ó Pai, não deixemos, ó Pai, ó Deus, de ter a comunhão com Jesus, com o Espírito Santo, com a palavra, Pai, ó Deus, que a oração, ó Pai, ó Deus, ela esteja continuamente, Pai, ó Deus, na mesa da nossa casa, Pai, ó Deus, nos nossos cantinhos, ó Pai, ó Deus, de oração, de busca, de que a gente
seja renovado pelo Espírito Santo de Deus, Pai, sobre a vida de Deus, Pai. Podemos que nós não lemos pelo que nós vemos, mas por aquilo que a tua palavra diz, Pai. Podemos em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Pai, pela comunhão dos santos. Muito obrigada, Pai, porque podemos enviar mensagens dos céus, Pai. Podemos que o Espírito Santo de Deus, Pai, acolha cada oração, Pai, cada silêncio, Pai. Podemos em nome de Jesus. Obrigada por essa manhã. Obrigada porque o Senhor quer em nós famílias curadas, libertas, restauradas pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Jesus.
sobre a terra. Aviva, Senhor, a tua igreja nos quatro cantos deste planeta, para se preparar, Deus, para tempos, ó Pai, sobre o mundo, tempos de frieza, de apostasia. Prepara o teu povo, Pai, desperta a tua igreja, para que o teu reino cresça e avance. Não permita, Pai, que sejamos tragados, engolidos pela decadência moral e espiritual da sociedade, mas que tenhamos, ó Deus, os nossos corações voltados ao Senhor em todo o tempo. Amém e amém. Vá tomando o seu lugar enquanto você ouve essa melodia. Vá tomando o seu lugar enquanto você ouve essa melodia. Nós vamos entregar a Deus nossos dízimos e ofertas importantes. Quarta-feira agora, a gente vai retornar com os cultos de meio de semana. Ficamos aí 3 quartas-feiras de stand-by e retornaremos na quarta-feira agora com o nosso culto de meio de semana. Sempre das 8 da noite às 9h10, 9h15. Então você se organize aí para isso. O nosso culto de quarta-feira começa agora essa semana. Outro comunicado importante: a partir do dia 22, sem ser domingo que vem ou eu vou começar aqui um período de escola bíblica dominical que vai durar até março. Nós vamos estudar a história de Israel e a formação do Novo Testamento. Se você quer entender como foi a história de Israel, principalmente depois do cativeiro babilônico, até os dias do Novo Testamento, nós vamos mergulhar nesse estudo. Você vai entender o ambiente histórico, cultural, você vai entender como é que os livros do Novo Testamento foram produzidos, você vai entender o que aconteceu naquele período de Malaquias até Jesus, chamado período do silêncio profético. Então nós vamos estar aos domingos pela manhã, a partir do dia 22, sem ser domingo que vem, o outro, vamos estar estudando sobre a história de Israel e o Novo Testamento. Vou ficar até março estudando sobre isso. Se eu fosse você, eu não perderia. Se você quer entender melhor a história bíblica, a narrativa bíblica, entender ali o que Deus fez na história de Israel, a partir do dia 22 de janeiro, pela manhã, de 9 até as 10h15, que é o nosso horário de escola bíblica. Então se organize para isso. Nós vamos começar essa etapa. Seria a semana que vem, mas nós vamos deixar para o dia 22 esse estudo do Novo Testamento, história de Israel. Se quer aprender um pouco mais sobre a história bíblica, então guarde isso, tá bom? Outro aviso, irmãos, é o seguinte: você para o louvor, o pessoal do louvor, reunião comigo no próximo sábado às 18 horas, tá? 18 horas o pessoal do louvor vai estar aí em reunião comigo. Nós vamos agora entregar a Deus dízimos e ofertas de Romanos, capítulo de número 12. As crianças já podem ir para o culto infantil. Já podem ir para o culto infantil as nossas crianças. Romanos capítulo 12, verso de número 11. Romanos capítulo 12, verso de número 11. Nós vamos começar hoje uma sequência de mensagens sobre o tema restaurando o fervor e o zelo espiritual. Romanos capítulo 12, verso de número 11, diz assim. Romanos 12, verso de número 11. Romanos capítulo 12, verso de número 11, diz assim: nunca lhes falte o zelo,
sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Eu vou ler de novo. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Se você se lembrar do seu tempo de escola, você vai lembrar quando você estudava português. Alguns de vocês aqui já pararam de estudar há muito tempo, outros ainda continuam estudando. Você vai se lembrar das aulas de português. E nas aulas de português, tinha lá o estudo sobre os verbos. Você sabia que eu, quando estudava o ensino fundamental e médio, eu não entendia português? Eu sempre fui ruim de português. Eu só fui entender português quando no seminário eu fui estudar grego. Eu estudei grego e hebraico, aí que eu fui entender português. Quem diria, né? Só fui entender português depois que eu estudei grego. Mas tem uma coisa interessante quando a gente estuda português, que é você ver lá a categoria dos verbos, a conjugação e a categoria dos verbos. Existem os verbos no modo imperativo. O verbo sempre é uma palavra de ação. Doar, ganhar, competir, correr, marchar, venerar, adorar. São palavras que falam de ação. E existem os verbos no imperativo, que são aquelas ações a partir de uma ordem para ser feito algo. Isso é um verbo no imperativo. E esse texto de Romanos 11, nós estamos vendo aqui os verbos no modo imperativo. Paulo escreve aos irmãos de Roma e dá para eles uma ordem. Ele diz, versículo 11, novamente: nunca falte a vocês o zelo. Ele deixa bem claro, olha, nunca falte na sua vida o zelo pelo quê? O zelo pelas coisas de Deus. Nunca falte na sua vida zelo pelas coisas do Senhor. É uma ordem. Ele está deixando bem claro, olha, nunca permita que a falta de zelo esteja em você. Nós não podemos permitir que o desleixo com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, seja sempre uma realidade na nossa vida. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos. Eu gosto dessa ordem que ele está dando. Seja fervoroso. O que é fervoroso? Seja quente. Seja quente. Seja fervoroso no seu espírito. Que dentro de você haja algo queimando verdadeiramente de amor e paixão por Deus e pelo seu reino. Seja fervoroso no espírito. E ele termina dizendo no versículo 11: sirva ao Senhor. Assim deve ser a vida do crente. O crente precisa viver dessa forma. O crente genuinamente regenerado pelo Espírito Santo não pode permitir que o desleixo e o descaso para com Deus e as coisas de Deus seja realidade na sua vida. O crente genuíno e verdadeiro, regenerado pelo Espírito Santo, precisa ser fervoroso no Espírito. Precisa tomar a atitude de manter o fervor no coração, dentro de si. O crente genuíno e verdadeiro entende que foi chamado para servir ao Senhor. Irmãos, o fervor espiritual foi a grande tônica da igreja primitiva. O que fez a igreja no primeiro século avançar e em menos de 100 anos conquistar todo o Império Romano, ou se espalhar por todo o Império Romano, era porque os irmãos estavam fervorosos, estavam queimando dentro de si de amor por Deus e pelo seu reino. A igreja de Jesus avançou no primeiro século porque havia naquela igreja, naqueles irmãos, o fervor espiritual. Agora veja, mais do que nunca, os crentes da atualidade
precisam urgentemente viver uma vida fervorosa. Mais do que nunca, hoje em dia, você e eu precisamos ter uma vida fervorosa, quente, porque os dias são maus, a iniquidade se espalha, o pecado se alastra, a degradação moral se amplia. Mais do que nunca, nos dias de hoje, você e eu temos um desafio: manter o nosso coração quente e fervoroso, porque os dias são maus. Jesus disse que quando o Filho de Deus vier à terra, achará ele fé. Estamos vendo no mundo, e principalmente no mundo ocidental, crescer um espírito de apostasia, de frieza e de indiferença espiritual, que vai arruinar a sociedade. Vai não, já está arruinando a sociedade. Os dias que temos pela frente são maus. Os dias pelos quais a sociedade humana viverá será marcada por decadência moral, ética, violência, mentira, corrupção, implosão de valores. E mais do que nunca, você e eu precisamos manter o nosso coração fervoroso. E não apenas o nosso coração fervoroso, precisamos também manter o nosso comprometimento com o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, mais do que nunca, você e eu precisamos priorizar a nossa vida espiritual. Como Paulo diz aos irmãos de Roma, sejam fervorosos no Espírito. Ele falou para aqueles irmãos no contexto daquela cidade, a capital do Império Romano, que tinha mais de 1 milhão de habitantes, a maior cidade do mundo de então, onde imperava também a degradação moral, ética, onde imperava tudo aquilo que era contrário à verdade bíblica do reino de Deus. E Paulo disse àqueles irmãos: sejam fervorosos. Você não tem desculpa e nem argumento para se manter frio. Você e eu não temos nenhum argumento para nos mantermos apáticos. A ordem do Senhor para nós é: seja fervoroso no seu espírito. Precisamos cultivar o fervor em nosso relacionamento com Deus. Não podemos permitir que o nosso relacionamento com Deus se esfrie. Meu irmão, minha irmã, como está o seu relacionamento com Deus? Nós não podemos permitir que a nossa comunhão e intimidade com o Senhor seja esfriada e apagada. Mais do que nunca, é tempo de mantermos o fervor. Não podemos permitir que a chama do Espírito Santo se apague. O próprio Paulo, quando escreve aos irmãos de Éfeso, diz: não extingais o Espírito Santo. Ou seja, não permita que o fogo do Espírito se apague em você. Não permita. Pois o Senhor deseja que nós sejamos fervorosos e intensos. O desejo de Deus é que você seja fervoroso e intenso na sua vida com Ele. Estou lendo um livro que é um clássico da literatura mundial, foi escrito no início do século XX. Eu recomendo muito você ler esse livro. Foi escrito por Napoleão Hill, onde ele vai falar sobre a lei do triunfo. Muito bom esse livro. E tem um tópico que eu estava lendo na semana passada e mexeu comigo. É um livro secular, mas cheio de princípios bíblicos, E ele colocou um ponto que eu falei: é isso que é de fato o que nós precisamos. Ele separou um capítulo para falar sobre entusiasmo. E ele disse que o que explica o triunfo e o sucesso de muitas pessoas na sua vida é o fato de elas estarem entusiasmadas, tomadas por motivação dentro do seu coração, para os objetivos que elas querem alcançar, as metas que elas almejam bater,
as conquistas que elas priorizam estabelecer. E ele fala: sem entusiasmo ninguém avança. Aquele capítulo mexeu comigo. E isso também se aplica à nossa vida espiritual. O que vai fazer você se manter fervoroso, quente, cheio de Deus, é o entusiasmo. Daí porque você não pode descuidar da sua vida com Deus, da sua vida devocional, do seu tempo de leitura da palavra, de oração, de busca do Senhor. Porque é quando nos aproximamos de Deus, na comunhão com Ele, lá na nossa casa, no nosso quarto, na nossa sala, naquele tempo com Deus, é que a gente vai se relacionando com Ele, e a chama do seu Espírito vai aquecer dentro de nós. Não podemos permitir que essa chama se apague. A ordem da palavra é: seja fervoroso. O fervor espiritual e o zelo espiritual são o resultado de um despertamento. Um crente que está desperto, despertado espiritualmente, ele entende que para sobreviver na sua fé, ele precisa estar fervoroso e zeloso. Quando despertamos espiritualmente do sono, quando despertamos daquele torpor espiritual, o fervor e o zelo passam a fazer parte do nosso coração. O que está acontecendo com muitas pessoas hoje em dia e com muitos crentes, há uma sonolência espiritual, um torpor, uma postura de anestesia espiritual e de insensibilidade. Lá em Romanos 13:11 diz assim, Romanos capítulo 13, versículo 11, fala assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Desperta do sono, irmão. Desperta do sono, irmã. Desperta do sono espiritual. Porque agora a nossa salvação está mais perto do que quando nós cremos. Desperta do teu sono. Saia da sonolência espiritual. É necessário despertar, acordar, viver para a glória de Deus. Manter o coração aceso, cheio de fervor e paixão pelo Senhor. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 4, Paulo também vai dizer, versículo 14, aliás, Efésios 5, 14. Efésios 5, 14. Diz assim a palavra do Senhor: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. O que está acontecendo com muitos crentes? O que está acontecendo com muitos evangélicos? Estão vivendo uma sonolência espiritual, uma apatia, uma frieza, uma indiferença, porque estão dormindo, estão sonolentos. E a palavra diz: acorda, desperta que dorme. Desperta você que está dormindo espiritualmente, que está nessa sonolência, nesse torpor, nessa estagnação espiritual. O que significa, irmão, ser fervoroso? O que significa ser uma pessoa fervorosa? A palavra fervor significa ação de ferver, condição a que foi submetida a fervura, grande calor, ardência, brasa. Deus quer que você esteja incendiado. Só que o texto bíblico primeiro que eu li disse: seja fervoroso, ou seja, é responsabilidade sua se manter quente, se manter aquecido, queimando dentro de si. E por que você não está queimando? Por que você está apagado e sonolento? Porque você se afastou da comunhão com Deus. Você se afastou da comunhão com o Senhor. Não está mais buscando a Deus.
não está mais lendo a palavra, não está mais orando, não está mais jejuando, e a frieza está tomando conta do seu coração, a apatia, a sonolência, e você está em um estado de morbidão. Muitos crentes estão vivendo uma vida mórbida. E essa morbidão é o que está no pano de fundo da abertura ao pecado, aos vícios, de abertura àquelas coisas que não agradam a Deus, e que vai sujando a vida do crente, que vai contaminando a vida do crente. Ser fervoroso significa se empenhar em busca de satisfazer algo. A Bíblia não diz, venha buscar fervor, não, ela diz, seja fervoroso. Você está frio espiritualmente, está apático espiritualmente, indiferente espiritualmente, está numa sonolência espiritual. Deus diz para você, seja fervoroso. Amém. Saia dessa condição, saia dessa morbidão espiritual que deixa você estagnado, e decida ser alguém quente dentro do coração, fervoroso, que volta a se interessar por Deus e pelas coisas de Deus. A palavra usada por Paulo em Romanos 12:11 nos exorta a manter o zelo em busca do ponto de ebulição. O que é o ponto de ebulição? É quando está fervendo. Hoje de manhã, quando nós acordamos para nos preparar para vir para o culto, eu levantei primeiro, depois a pastora levantou, e quando ela estava, ela disse, coloca água para ferver, para eu fazer um café. Eu coloquei lá água, e depois de um tempo, a água começou a ebulir, a água começou a ferver, porque ela estava na chama. Deus quer que no seu coração esteja em chamas. Aleluia. Deus quer que a sua vida espiritual esteja em chamas. Para isso você precisa estar perto daquele que pode incendiar o seu coração, o Senhor. Você precisa voltar a buscar a Deus, ter tempo com Ele, ler a palavra, se alimentar das coisas do alto, das coisas do céu. Portanto, ser fervoroso é ser intenso, zeloso e resoluto no propósito tomado. A coisa que mais me entristece na vida dos crentes é quando eu vejo crentes sem intensidade, sem paixão, sem fervor e com descaso. Isso é o que mais me entristece. Primeiro me entristece quando eu vejo isso na minha vida. Quando eu começo a perceber na minha vida que eu estou trilhando um caminho de descaso, indiferença, frieza, apatia, já não estou buscando mais ao Senhor, eu falo, Deus, eu não posso permitir que isso aconteça. E eu começo a buscar a Deus, Senhor, eu preciso estar quente dentro de mim, eu preciso estar fervendo no meu coração. Mas eu fico triste quando eu vejo pessoas que um dia tiveram a experiência da graça de Deus em suas vidas e se entregaram para a frieza, a apatia, a morbidão, para o torpor espiritual. Uma pessoa fervorosa se caracteriza por sentimentos e convicções profundas. Quando uma pessoa está fervorosa, quando dentro de si ela está queimando, quando dentro de si o amor por Deus, a paixão pela palavra, o interesse pelo reino está incendiando o seu coração, ela influencia as pessoas e ela espalha o fogo para outros. Mas se a nossa vida está fraca, fria, se a nossa vida está naquele estado de sonolência, a gente não consegue contagiar as pessoas. Sabe como é que você vai influenciar a sua família? Como é que você vai influenciar seus filhos? Como é que você vai influenciar as pessoas próximas a você? Sendo quente, sendo fervoroso. Porque o fogo se espalha. O fogo se espalha. É por isso que você precisa cultivar com intensidade isso na sua vida. Essa qualidade de espírito faz contraste com a atitude de superficialidade, fingimento e vacilação tão comuns em nossos dias. O que está acontecendo com a sociedade? E o que está acontecendo com boa parte das pessoas religiosas? Há muita superficialidade. A superficialidade é a marca deste tempo na sociedade.
sem profundidade, pessoas que vivem a futilidade da vida. E isso está acontecendo na vida espiritual de muitas pessoas. Estão vivendo uma espiritualidade fria, superficial, rasa, sem raízes, sem conteúdo. Mas também essa geração é uma geração onde há muito fingimento. As pessoas fingem, os crentes fingem. Quantos crentes fingem uma vida que não é verdadeira, porque estão frios dentro de seus corações e fingem. Mas também é um tempo de muita vacilação, muita gente vacilando, muita gente dando mole para o pecado, para os vícios, para as fraquezas. Se você na sua vida está vacilando aos seus pecados, às suas fraquezas, se você está vacilando para algumas brechas, é porque está lhe faltando fervor espiritual. Você precisa queimar. Você precisa estar cheio do Espírito de Deus, estar incendiado dentro de si. Ser fervoroso é um mandamento, é uma ordem. Como eu disse, o verbo de Romanos 12:11 está no imperativo e não pode ser negligenciado. Você não pode negligenciar isso. Não sou eu que vou incendiar você, é você que precisa buscar ao Senhor e dizer: Deus, incendeie o meu coração. Eu não quero estar frio e apático. Eu não quero viver essa superficialidade, esse torpor espiritual, essa sonolência que me afasta de ti. Agora, uma outra coisa: ser fervoroso é uma necessidade. Ser fervoroso não é só uma ordem, um mandamento, é também uma necessidade. Você precisa ser fervoroso, você precisa disso. Eu preciso ser fervoroso porque eu preciso disso, é uma necessidade. O fervor é necessário e vital ao cristão. O que vai fazer você caminhar ao longo dos anos até a sua morte em fidelidade ao Senhor é o fervor. Quando é que você vai morrer? Eu não quero nem saber. Mas se daqui a 40 anos Jesus não voltar, você vai estar firme com Ele? Você vai estar firme com o Senhor? Se daqui a 50 anos Jesus não voltar e o mundo avançar na sua degradação moral e espiritual, você vai estar firme com Deus? O que vai determinar isso, meu irmão, é o fervor do seu coração. Pastor, agora eu estou entendendo o que está acontecendo comigo, eu estou frio, indiferente, sonolento. O que eu preciso fazer? A primeira coisa é começar a clamar a Deus: incendeie meu coração. Eu não quero viver dessa forma. Eu quero estar aquecido dentro de mim, eu quero estar fervoroso no meu coração, eu quero servir ao Senhor com todas as minhas forças. Eu quero queimar a Deus. Então acende novamente a chama que se apagou. Quando a gente tem um descaso para com o fervor, a gente cai num marasmo espiritual. Tem muita gente vivendo um marasmo espiritual. Tem muito pastor vivendo um marasmo espiritual. E o marasmo é chato. O marasmo, ele é entediante. O marasmo, ele é repugnante. Quando você olha para a sua vida e você percebe que você está num marasmo, numa mesmice, numa sonolência, as coisas perdem o brilho, perdem o encanto, a perspectiva da vida diminui, você apenas sobrevive, não há nada que impulsiona você, porque você está frio. Fervor é necessário para que possamos ter vitalidade, vigor. Você precisa de vigor para viver, meu irmão. Você precisa de vigor. É muito ruim quando a gente chega na nossa vida e a gente percebe que estamos sem vigor para nada, vivemos prostrados. Por exemplo, fisicamente. Se você não cuidar do seu corpo, você vai ficar se sentindo prostrado, sem força. Só que existem aqueles que estão estagnados espiritualmente
e emocionalmente. E aí a pessoa que está estagnada, ela vai se prostrar nas suas emoções, ela vai se prostrar espiritualmente, ela se entrega, ela se rende. E a pessoa que vive prostrada, ela sempre está sem forças para dar. Por que ela está assim? Porque lhe falta fervor espiritual. Se faltar fervor espiritual na sua vida, meu irmão, minha irmã, você vai ficar prostrado e prostrada e sem inspiração para fazer as coisas, sem inspiração para realizar, sem inspiração para executar, sem inspiração para fazer aquilo para o que Deus lhe chama. É urgente isso nas nossas vidas, ser fervoroso. Ser fervoroso é também uma parceria. É impossível uma vida de fervor sem o auxílio do Espírito Santo. Não há como você estar fervoroso se o Espírito Santo não incendiar você. Então, pastor, o que eu faço? Eu olho para a minha vida e eu vejo que eu estou prostrado, eu estou num marasmo, eu estou sonolento. O que eu devo fazer? Você deve orar. Orar. Buscar a Deus. E dizer: Espírito Santo, torna a colocar fogo em mim. Torna a incendiar o meu coração. Torna a incendiar o meu ser. É o Espírito Santo que está ao nosso lado, nos auxiliando na nossa vida espiritual, como Jesus prometeu, que viria o Espírito Santo para nos ensinar tudo aquilo que ele havia dito anteriormente, que Jesus havia dito. O fervor espiritual, ele progride por meio do desenvolvimento. Crente, escute o que eu vou lhe dizer. Deus quer que você se desenvolva espiritualmente. Deus quer que você desenvolva-se espiritualmente e desenvolva também os dons que Deus deu a você. A vida cristã não pode ser uma vida religiosa de estagnação. O Espírito de Deus chama você e eu para nos desenvolvermos. E à medida que a gente vai se desenvolvendo, o fervor vai queimando dentro dos nossos corações. Agora minha pergunta: o que diminui o fervor na vida do cristão? O que faz com que o fervor espiritual, que um dia esteve tão intenso no coração de uma pessoa, diminua? E eu vou dizer aqui algumas coisas. Primeira delas, o pecado. O pecado rouba o fervor. O pecado que você esconde, que você pratica, está matando a sua alma. Está roubando o seu fervor. Está fazendo você se entregar àquilo que te afasta de Deus. Por que muitos crentes estão entrando na sonolência espiritual? Porque há pecado sendo praticado. Há pecado escondido. Isso vai matando a vida espiritual. Uma segunda coisa, o orgulho. E aliado a ela, a prepotência. Quando a pessoa começa a se sentir autossuficiente, que ela pode tudo. Quando ela começa a olhar para ela e perceber: para que eu preciso tanto de Deus se eu posso por mim mesmo? Isso vai roubando o fervor espiritual. Quando um crente negligencia a sua vida de santidade e permite que o pecado reine em seu coração, o fervor começa a diminuir. Você está cultivando santidade, irmão? Você está cultivando santidade, irmão? O que está poluindo você? Quais são os pecados que você está se alimentando? Estão poluindo o seu caráter, sua mente, sua visão. São esses pecados que estão roubando de você o fervor e fazendo você ficar frio e indiferente. Quando isso acontece, esfria também o amor por Jesus, esfria o amor próprio e esfria o amor pelo semelhante. Quando o pecado começa a reinar no meu coração, quando o orgulho, a prepotência, a vaidade começam a me dominar, o fervor vai saindo e o amor por Jesus diminui, o amor pela palavra de Deus diminui, o amor pelo reino de Deus diminui, o amor pelo próximo diminui, o amor por si próprio diminui.
Tudo porque o fervor saiu, o fervor foi embora. Outra coisa que rouba o fervor na vida de um crente, a falta de dedicação. Quem não se dedica para as coisas espirituais, morre espiritualmente. As coisas espirituais precisam ser tratadas com seriedade, zelo. As coisas espirituais do reino de Deus precisam de dedicação. E muitos de nós estão se dedicando a coisas tão fúteis e inúteis, e não conseguem perceber que toda dedicação por aquilo que é fútil e inútil está roubando o fervor. Qual é a dedicação que você está dando para a sua vida espiritual? Qual é a dedicação de oração que você está dando a Deus? Quanto tempo que você passa na frente de um celular, de um seriado de TV, de uma novela, de um noticiário esportivo? Quanto tempo você separa para orar? Quanto você tem orado? A pouca dedicação à oração vai matar a sua vida espiritual, vai levar você a sonolência. Quando a gente deixa de se dedicar às coisas do Senhor, o fervor vai sair. Quando você tem se dedicado em ler e estudar a Bíblia, isso é o alimento para a sua alma. Alguns de vocês sabem de tantas coisas, mas são ignorantes da palavra, por falta de dedicação, por falta de zelo, por falta de priorizar aquilo que é importante e fundamental na sua existência. Eu preciso me dedicar a essa área das Escrituras, ler, me alimentar, dedicar tempo com Deus. Quanto tempo você tem dedicado para Deus? A falta de dedicação rouba o fervor. No Antigo Testamento, o sacerdote tinha tarefas diárias, tais como sacrificar, acender as lâmpadas do candelabro, ofertar incenso. E ele fazia isso todos os dias. E essas atribuições dos sacerdotes do Antigo Testamento têm a ver conosco, porque a Bíblia diz em 1 Pedro 2,9: vós sois geração eleita, sacerdócio real. Somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Portanto, como sacerdotes, precisamos também nos dedicar a Deus. Dedicar tempo de oração, de leitura da palavra, de intimidade com o Espírito Santo. Dedicar-se na obra do Senhor. Irmãos, desde que eu me entendo como crente, eu sempre procurei me dedicar às coisas de Deus. E nas vezes que eu percebi a minha falta de dedicação, eu ia pedir perdão ao Senhor. Como eu fico triste de ver tantos crentes hoje em dia, de diversas igrejas, que não se dedicam pela obra de Deus, se dedicam pelas suas próprias obras. Precisamos nos dedicar pela obra do Senhor, irmãos. O que diminui o fervor na vida do crente? A negligência com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer ter intimidade com você. O Espírito Santo quer se relacionar com você. Paulo exortou a igreja de Éfeso que não entristecesse o Espírito Santo. Abra sua Bíblia lá em Efésios 4:30. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha para mim, presta atenção no que está dizendo.
No dia que você entregou a vida a Jesus genuinamente, o Espírito Santo te selou, te marcou. Você tem um selo, está selado, marcado, tem um rótulo em você. Quando os demônios e o império das trevas olham para a sua vida, eles sabem que não podem fazer nada, porque eles veem em você um selo de Deus. Você está selado, você pertence ao Senhor. O Espírito Santo habita em sua vida. Só que o texto diz: não entristeça o Espírito Santo. E o que entristece o Espírito Santo? O nosso pecado. O que entristece o Espírito Santo é não ter tempo com Ele. Deus quer ter tempo com você. Não é porque Deus precisa, é porque você precisa. E aí alguns de nós vai vivendo uma vida de cabeçadas, de inquietações, de agitação interior, e Deus olha e fala assim: você não precisa viver desse jeito. Você não precisa viver aí tenso, preocupado, ansioso, agoniado, batendo a cabeça. Você está vivendo assim, você não está tendo tempo comigo. Aquietar em Deus. Saber que eu sou Deus. O Espírito Santo quer ter tempo contigo, meu irmão. Se você não der tempo ao Espírito Santo, o fervor vai sair da sua vida. Outra coisa que rouba o fervor de nós: as distrações no entretenimento. Quantas pessoas estão entrando numa sonolência espiritual por causa do entretenimento? Entretenimento dos longos seriados, dos filmes, o entretenimento dos jogos de computador, dos jogos dos estádios, da praia, do lazer. Irmão, tudo isso é bom, mas isso pode matar a sua vida espiritual se você só der prioridade a isso. Muita gente está entrando numa sonolência espiritual por causa dessas distrações. Pastor, quer dizer que eu não posso ver filme? Você pode ver. Você pode ir na praia. Eu ontem à noite vi com a pastora um filmaço que eu recomendo você ver, Invencível. Filmaço, vale a pena. Só que eu não fico gastando horas da minha semana por filmes. Eu não fico gastando horas da minha semana em praia, em lazer, em entretenimento. Muita gente está morrendo espiritualmente por causa das distrações do entretenimento. Isso daqui. Alguns crentes estão morrendo espiritualmente por causa disso. Que ferramenta poderosa é isso aqui? Poderosa e necessária, mas quanta gente perde horas do seu dia com as futilidades das mídias sociais. Eu sou uma pessoa que uso muito mídias sociais para disseminar a mensagem do reino de Deus. É só você ler minhas mídias. Mas eu não passo horas do meu dia consumindo as futilidades das mídias. Tudo é moderação. Tem gente que está gastando mais tempo vendo Facebook, Instagram, TikTok do que ver a Bíblia e orar. E isso está matando a vida espiritual. Está gerando esse torpor espiritual, esse marasmo, essa apatia. E tudo aquilo que as mídias sociais divulgam, 80% é futilidade, entretenimento besta. Pastor, eu vou jogar fora o celular? É claro que não, você pode usar, mas você não pode dominar. Eu não posso gastar mais tempo com as coisas fúteis das mídias sociais do que tempo com Deus. E isso está matando a vida espiritual de muita gente. Essas coisas podem roubar muito do nosso tempo, energia e atenção.
a ponto de deixarmos de lado o cultivo da nossa vida espiritual e tempo de comunhão com Deus. Eu gosto muito de notícias, eu procuro estar muito antenado com as coisas. Só que eu não troco o meu tempo de comunhão com Deus e a minha vida espiritual por notícias. Tudo é prioridade, como você administra isso. O que mais tem roubado o fervor na vida das pessoas? Cansaço e prostração. Se eu perguntar aqui, não precisa me levantar a mão não. Se eu perguntar quem está cansado fisicamente, vários de vocês vão levantar a mão. E é natural, você trabalha, você fica cansado fisicamente. Mas se você não cuidar do seu corpo, o seu cansaço físico vai matar a sua vida espiritual. É por isso que você tem que cuidar do seu corpo. Caminhar, fazer exercícios, mudar a sua dinâmica de alimentação. Se você não cuidar do cansaço físico, o seu cansaço físico vai matar a sua vida espiritual. E o cansaço leva à prostração. Sabe quando você está com aquela leseira no corpo? Você está com aquela leseira, você quer levantar da cama, e a cama fala assim, fica aqui um pouco mais, fala, tá bom, você se rende com a cama. Alguns de nós estão dormindo mais do que necessário. Dormir é bom, mas dormir demais é sinal de cansaço e prostração. E isso mata a vida espiritual. Como é paralisante o cansaço que o impede de orar. Outra aqui, às vezes o cansaço físico rouba de você a disposição para orar. Orar é guerra. Orar é guerra. Orar é guerra. Aí você para orar, você vai orar e você começa a cochilar, hora de pé, irmão. Começa a caminhar, ora. Você tem que orar. Sua vida depende da oração. É justamente na oração que você supera esse estranho cansaço. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 40, versículo 29. Isaías 40, verso 29. 29, 30 e 31. Isaías 40, Isaías capítulo 40. Verso de número 29 a 31. Diz assim: Ele fortalece o cansado, aleluia, e dá grande vigor ao que está sem força. 30. Até os jovens se cansam. Quantos jovens cansados, quantos jovens e adolescentes prostrados, sem força, um desânimo terrível, uma leseira maldita no corpo, não tem vontade para nada. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Jovens exaustos, adolescentes exaustos, jovens e adolescentes no vigor da força física, mas prostrados, cansados. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Olha aqui, oração te dá vigor físico, tá? Oração te dá vigor físico. Renovam no Senhor as suas forças, voam alto como águias. Sabe quando você olha para a sua vida e você percebe que você não está voando alto como águia, mas está voando baixo como galinha, aqueles voos pequenos? Dentro de você existe um desejo de voar alto como águia. Diz o texto: correm e não ficam exaustos. Irmãos, eu estou indo para 48 anos. Eu sei que alguns de vocês achavam que eu tinha 32, mas eu tenho 48. E eu lhe confesso que você vai ficando mais velho, você vai sentir uma mudança no seu corpo.
corpo fica mais cansado mesmo. Só que Deus sabe que eu faço uma luta para não deixar o cansaço me dominar. É guerra. É guerra. Às vezes vem aquela leseira, aquela preguiça, aquela falta de força. Eu não posso deixar isso me vencer. Aí eu luto. Eu vou fazer atividade física. Eu vou tomar vitamina. Eu vou lutar contra o meu corpo. Porque eu sei que o cansaço pode matar a minha vida espiritual. E diz o texto: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Tem mais coisas que eu vou continuar na semana que vem. O que pode roubar o fervor espiritual da gente. O que você mais precisa, meu irmão, na sua vida é de fervor espiritual. Vir para a igreja, para a comunhão, é uma luta. É uma luta mesmo. Porque o império das trevas sabe que é na comunhão do povo de Deus onde você é aquecido. E ele vai fazer de tudo para impedir você de estar no meio da comunhão com Deus. Vai colocar obstáculos, vai colocar outras prioridades, vai dizer, poxa, para crer na igreja, vai fazer aquilo outro, sabe? E aí algumas pessoas não percebem que esse distanciamento da comunhão do povo de Deus vai matando a vida espiritual. Você acha que eu não enfrento isso nos domingos? Meu relógio desperta às 5h15 da manhã. Hoje despertou, acordei. E aí veio aquela vontade de continuar deitado. Não. Consegui vencer, levantei, fui para o escritório, comecei a orar, buscar a Deus. Tudo vai acontecer para roubar o teu fervor. O império das trevas quer roubar de você o fervor espiritual. Porque ele sabe que um crente sem fervor é como um chuchu murcho, sem substância, sem conteúdo. É guerra, irmãos. Nós cantamos agora há pouco, vamos cantar de novo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar dentro de mim, Pai. Se você olha hoje para a sua vida e você percebe que está faltando fervor, qual tem que ser a sua postura? Deus, torna acender o meu coração. Eu não vou admitir ficar frio e apático. Eu não vou admitir a sonolência me dominar. Eu quero estar queimando dentro de mim, Senhor. E aí o Espírito Santo vai te chamar dizendo, vem então orar, vem falar comigo, vem ler a palavra, vem buscar as coisas do reino, que eu vou te incendiar de novo. E você vai ver, meu irmão, que energia ali no seu corpo, clareza de mente vai te despertar, o olhar espiritual fica mais aguçado, a mente se amplia, porque você está antenado espiritualmente, você está fervoroso, a sonolência espiritual diminui o seu intelecto. A sonolência espiritual ofusca a sua visão, a sonolência espiritual deixa a sua mente mórbida. Sabe como é que está a sociedade? Com a mente mórbida. O Deus deste século cegou o entendimento dos humanos. Quando estamos despertos espiritualmente, a nossa mente se expande, a clareza, a propósito, nós somos movidos pelo propósito do reino de Deus. Você precisa queimar, eu preciso queimar, nós precisamos queimar, vamos ser fervorosos. E viemos aqui nesta manhã para nos alimentarmos dessa palavra e entender que Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou no seu reino para, como luz deste mundo, luz brilha porque queima, possamos ser uma esperança para uma sociedade caída, uma referência para uma sociedade caída e perdida. Feche seus olhos.
Ministério do Louvor, vem aqui à frente. Oh Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra que nos alimenta. Obrigado pela tua palavra que nos sustenta, Senhor. Oh Pai, não deixa que a frieza espiritual domine a nossa vida. Não deixe, Senhor, que a morbidão, que o marasmo espiritual prevaleça em nós. A tua palavra diz: sejam fervorosos. Num tempo de uma sociedade cada vez mais caída e corrompida, Pai. Incendeia o nosso coração. Incendeia o nosso ser, ó Pai. Não deixa, Deus, que a nossa vida de comunhão contigo venha se apagar, venha se extinguir. Nos faz queimar, Senhor. Faz o nosso coração queimar por Ti. É uma hora da Tua palavra. Seja fervoroso. O Senhor diz para você nessa manhã, meu irmão, irmã, seja fervoroso, seja fervorosa. Peça isso ao Senhor, Deus, ensinar novamente. Não deixe eu distinguir a palavra do Espírito em mim. Pai, vem nos renovar esta manhã. Vem despertar a tua igreja sobre a face da terra. Como diz a tua palavra, desperta tudo de nós. Desperta tudo de nós. Desperta, desperta. Desperta. Oh, aleluia.
que Ele